Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre a neurociência da síndrome do pânico, explicando um pouquinho sobre o que a neurociência sabe que acontece dentro do cérebro de uma pessoa quando tá tendo crise do pânico e falando um pouquinho também sobre os sintomas. Mas muita gente pediu lá nos comentários para eu poder falar sobre a minha experiência com a síndrome do pânico. E aí eu resolvi trazer esse vídeo aqui falando um pouquinho sobre o que aconteceu na minha vida com esse transtorno, como que eu convivi com ele e também falar um pouquinho sobre o tratamento, como que ele acontece. Bem, começando do começo, eu sempre me senti uma pessoa bastante ansiosa. Desde criança eu tinha bastante dificuldade de esperar para poder ter aquilo que eu queria ter. E veja que não é nem realmente algo de ser mimado, porque muitas vezes eu queria algum brinquedo que era caro, ou algum passeio que era difícil de fazer, e nem por isso significa que eu conseguiria ter aquilo. Ou seja, eu não estava sendo de fato mimado, mas eu tinha uma dificuldade de esperar pelas coisas. E o que isso tem a ver com a síndrome do pânico? Bem, na verdade tem tudo a ver. Como eu falei no vídeo anterior, a síndrome do pânico é um dos transtornos de ansiedade mais comuns entre pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. E com certeza, ela está bastante relacionada com os temperamentos mais ansiosos. É claro que isso não significa que uma pessoa que tem um temperamento mais ansioso de fato vá desenvolver uma síndrome do pânico. Porém, com certeza é uma vulnerabilidade maior, fazendo com que a pessoa tenha maiores riscos, maiores chances de desenvolver síndrome do pânico caso alguns fatores envolvam ali ela para ela desenvolver essas crises de ansiedade. No meu próprio caso, diversos fatores estressantes psicossociais, principalmente durante a fase de transição entre a infância e a adolescência, fizeram com que esse meu temperamento ansioso aumentasse o meu risco de desenvolver as crises de ansiedade e de fato culminou no aparecimento da síndrome do pânico. Eu lembro claramente o que eu senti na primeira vez que eu tive uma crise de pânico. Eu senti basicamente todos os sintomas que eu falei nos vídeos anteriores, que são o meu coração começou a acelerar, eu comecei a sentir bastante suadeira, eu comecei a sentir que alguma coisa estava acontecendo de errado comigo, como se eu estivesse sendo enclausurado. Eu comecei a sentir que eu estava morrendo de fato. E o mais interessante é que, obviamente, eu comecei a imaginar que alguma coisa estava errado com o meu corpo. Eu nunca iria imaginar que seria, na verdade, um transtorno ansioso. Eu lembro muito bem que a primeira vez que eu tive essa crise de ansiedade, nada fazia sentido. Eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo e a única coisa que aparecia na minha cabeça que fazia sentido sobre os sintomas que eu estava tendo era que, de fato, eu estava morrendo. Alguma coisa estava acontecendo no meu corpo que não estava dando certo. E, obviamente, como a grande maioria das pessoas que tem a primeira crise de pânico, eu imaginei que alguma coisa no meu coração estava dando errado. Algum tipo de arritmia, não sei, alguma coisa. Naquela mesma semana, eu já comecei a tentar associar algum tipo de comportamento ou alguma situação específica com o surgimento das crises de ansiedade. Uma vez que eu comecei a ter uma atrás da outra. E aí, logo mais, depois de 1 ou 2 semanas, eu já nem queria mais sair de casa, porque eu imaginava que o fato de sair de casa iria me fazer ter essas crises de ansiedade. Eu desesperadamente comecei a tentar linkar algumas situações específicas com o fato de eu começar a passar mal. E principalmente eu olhava para essas situações e pensava que, bem, eu saio de casa e eu começo a passar mal. Eu vou para algum lugar onde é longe da minha casa e eu começo a passar mal. Eu vou para um lugar que tá cheio de pessoas e eu começo a passar mal. Então significa que eu preciso ficar em casa, porque alguma coisa tá acontecendo e é melhor eu evitar esses locais ou evitar esse tipo de ações cotidianas. Como vocês podem ver, obviamente, isso atrapalha bastante a nossa vida, porque eu comecei a não querer mais fazer as coisas, eu comecei a não querer mais sair de casa, e isso, na verdade, é o mais comum nos relatos de pessoas que têm síndrome do pânico. Obviamente, por achar que era alguma coisa no coração, eu fui procurar um clínico cardiologista e aí fiz diversos exames diferentes e constatei que não tinha nada de errado com o meu coração. E aí eu fui indicado para um psiquiatra para poder fazer o tratamento, porque provavelmente era algum tipo de transtorno de ansiedade que estava acontecendo. Eu acho que eu tive bastante sorte, porque meus pais nunca tiveram nenhum tipo de preconceito com transtornos mentais, transtornos de ansiedade. Então não teve nenhum problema nem pela minha parte, porque eu também não tinha nenhum desses problemas de achar que era errado ir tratar com um psiquiatra, ou que eu iria ser tido como louco, alguma coisa do tipo. E meus pais também não tinham isso, então foi bem natural. Eu
procurei um psiquiatra, e aí lá na consulta com o psiquiatra eu fui diagnosticado com síndrome do pânico e também com agorafobia. E eu ainda não falei num vídeo sobre isso, mas se vocês quiserem eu ainda falo um pouquinho sobre isso em um outro vídeo. Eu sei que infelizmente até hoje a grande maioria das pessoas tem bastante preconceito com os medicamentos psicotrópicos. Porém, eu acho bastante importante deixar claro aqui que durante as crises, e principalmente no primeiro diagnóstico da síndrome do pânico, eles são essenciais para fazer com que você consiga lidar com aquele momento. Bem, existem inúmeros medicamentos diferentes que são utilizados na síndrome do pânico, e eu já tenho até vídeos de alguns medicamentos aqui no canal, como por exemplo a fluoxetina, o escitalopram e até mesmo o alprazolam e clonazepam. Todos esses medicamentos, eles modificam sistemas neuronais específicos. Por exemplo, os antidepressivos, como fluoxetina e escitalopram, eles modulam os sistemas serotoninérgicos, porque a gente sabe que existe uma disfunção serotoninérgica no cérebro de pessoas que têm esses transtornos de ansiedade, e modular ele consegue melhorar de fato o comportamento e melhorar diminuir a ocorrência dessas crises de ansiedade. Já os ansiolíticos como o clonazepam, eles modificam outros sistemas neuronais que são os sistemas GABAérgicos, que eu sei que são bastante nomes, mas a ideia geral é que os ansiolíticos conseguem fazer você relaxar um pouco mais, aumentar o tônus inibitório do seu sistema nervoso central, e isso auxilia você a não ter crises recorrentes de ansiedade. Mas aí vocês podem se perguntar, eu tô toda hora falando aqui sobre diminuir a probabilidade, mas se eu fizer esse tratamento, eu vou continuar tendo? Bem, a resposta é que provavelmente sim, você vai continuar tendo sim crises de ansiedade, caso você tenha o diagnóstico de síndrome do pânico. A grande diferença é que quando você faz o tratamento de forma correta e consegue ter uma boa resposta com os medicamentos utilizados para esse tratamento, você diminui as chances de ocorrência de novas crises, fazendo com que você ganhe controle novamente da sua vida. Mas o que vai fazer de fato a mudança para fazer com que você não sofra com essa condição de síndrome do pânico é a terapia psicológica. É aqui que entra a importância da terapia cognitiva comportamental, que é uma das que mais tem evidências mostrando uma melhoria significativa no controle das crises de ansiedade das pessoas que têm síndrome do pânico. Essencialmente, essa terapia ela vai auxiliar você a descobrir novas ferramentas de controle na hora da situação de crise. Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes que eu aprendi durante a terapia e que a maioria dos psicólogos que utilizam essa abordagem vão te ensinar caso você tenha síndrome do pânico é a respirar. Incrivelmente, enquanto a gente está tendo essas crises de pânico, a gente começa a não conseguir respirar de forma correta. E a gente não percebe que não está respirando de forma correta até a gente de fato olhar para como está a nossa respiração. E aí algumas técnicas de respiração que são focadas ali na respiração diafragmática, onde você precisa respirar com consciência desse seu movimento, vão facilitar o seu controle da situação durante a crise de pânico. Isso é bastante importante porque um dos grandes problemas que são desabilitantes, um dos grandes problemas que fazem com que a gente não queira sair de casa ou enfrentar as coisas com a síndrome do pânico é o fato de não conseguir controlar essa crise de ansiedade. A gente não sabe por que ela está acontecendo e não sabe dar um fim sobre ela. E aí, quando você faz a terapia cognitivo-comportamental, você aprende essas ferramentas que vão fazer você conseguir lidar com isso independente da situação onde você tá. E aí você ganha controle de volta sobre a sua vida. Nesse sentido, eu queria terminar o meu relato deixando claro que para vocês que têm síndrome do pânico, o mais importante, primeiramente, é o diagnóstico e o entendimento do que está acontecendo com o seu corpo, o que acontece com o seu cérebro durante essa crise, e fazer o auxílio, do tratamento com os medicamentos psiquiátricos e com a terapia psicológica, seja cognitivo-comportamental ou alguma outra abordagem que você se sinta melhor. Porque é somente a união desses dois fatores que vai fazer com que você, de fato, consiga ganhar controle sobre a sua vida novamente e se sentir bem mesmo tendo esse transtorno de ansiedade. Sei que esse vídeo foi mais um relato sobre a minha experiência com a síndrome do pânico do que, de fato, um conteúdo mais científico, mas eu vou deixar aqui para vocês na descrição alguns links de materiais de estudo que eu utilizo para poder estudar sobre essa doença e também para poder me inteirar sobre o que está acontecendo comigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês se sentirem à vontade e quiserem também compartilhar sobre algum tipo de transtorno de ansiedade ou até mesmo sobre suas experiências com síndrome do pânico aqui nos comentários, eu ficaria bastante grato. Acredito que é bastante importante a gente compartilhar sobre esse assunto aqui no YouTube. E se vocês não são inscritos no canal e gostariam de receber mais conteúdo de neurociência de uma forma simples e descomplicada, eu peço para você que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações clicando no sininho.
Muito obrigado pela sua atenção e até mais.